Jogar contra o líder de uma competição fora de casa por si próprio já é uma tarefa difícil. Agora jogar contra o campeão do campeonato e contra uma equipe que ainda não tinha perdido dentro de seus domínios, com certeza deixaria a missão ainda mais complicada. E foi com esse panorama que o Guarani enfrentou o Cruzeiro na noite de ontem no Mineirão. Mas apesar do certo favoritismo, os donos da casa viram a equipe alviverde dar muito trabalho ao gol defendido por Rafael Cabral. Richard Rios, por exemplo, chegou com perigo em 3 oportunidades, chutando da entrada da área. Com um ataque mais veloz, o Cruzeiro também incomodava o gol de Maurício Kozlinski. Mas foi a partir dos 33 minutos que o cenário da partida começou a mudar. Daniel Júnior xingou Wagner do Nascimento Magalhães e levou cartão vermelho. Uma chegada violenta para cima do Lucas Ramon, cartão vermelho direto mostrado pelo Wagner Nascimento Magalhães, o árbitro do jogo. No mesmo lance, Machado, também por reclamação, foi advertido com um cartão amarelo. 3 minutos mais tarde, o próprio Machado cometeu falta em Giovanni Augusto e adivinha, segundo amarelo e mais uma expulsão no Mineirão. Ele tá pedindo pra que assim não dá, encerra o jogo. Ah, mas assim não dá, meu amigo. Você aqui é o quê? Felipe Machado. Felipe Machado, não tem como. Mesmo com 2 a menos, foi o Cruzeiro quem assustou pela última vez no primeiro tempo. Mas na etapa final, o Bugre soube aproveitar a vantagem numérica e dominou completamente a partida. Aos 10 minutos, Yuri tocou para Isaac, que de cavadinha abriu o placar no Mineirão. Na comemoração do gol, o Edu, que já tinha sido substituído, foi para cima de Giovanni Augusto e também levou o cartão vermelho. Foi contida, mas o Edu está expulso. Depois disso, as duas equipes só conseguiram assustar com finalizações de fora da área. Persson tentou para o Guarani e Bruno Rodrigues obrigou Kozlinski a fazer ótima defesa. Final de jogo em Belo Horizonte, Guarani 1, Cruzeiro 0. Além de ser o primeiro time a vencer a Raposa dentro de casa nesse campeonato, o Bugre também foi a única equipe que não perdeu nenhum ponto para o atual campeão nessa Série B. O triunfo pelo placar mínimo também confirmou matematicamente a permanência do Guarani no Campeonato Brasileiro. O que importa é o resultado, mas nós tivemos desempenho para ter resultado, né? Pelo menos essa é a minha leitura, é a minha opinião. Eles não tinham perdido em casa ainda na competição. Nós somos o único time que ganharam deles aqui no Mineirão. Somos o único time que ganharam deles 2 vezes nesse campeonato. E chegamos na parte do outro lado da tabela, que era o meu objetivo depois do CRB. Então faltam 2 jogos. Nós vamos buscar o máximo de pontos possível. Isaac ficou sem ângulo ali na lateral direita e até o Mozart falava dessa ocupação de espaço, a evolução pelas laterais, e o Isaac fez o gol da vitória. Vamos analisar aqui, olha, muito tempo que o Guarani não conseguiu uma vitória desse tamanho, né? Vencendo o campeão. O Guarani venceu no estádio Mineirão há 23 anos que não conseguia isso. Na oportunidade, 1999, o Guarani venceu por 3-1 e ontem foi 1-0. Vocês que fizeram o jogo pela Rádio Bandeirantes, começa com você, Gleger, a análise da partida. Quando que foi a última vitória lá no Mineirão? 1999, tinha um goleiro chamado Gleger Zorzi. É esse que vos fala? Sim, você estava lá, arrebentou. Aliás, esse jogo você jogou, fechou o gol, né? Tomou um gol, foi 3-1 para o Guarani. Mas depois, o Cruzeiro, você foi contratado pelo Cruzeiro por causa dessa apresentação. Por causa desse jogo. Por causa desse jogo. Foi um jogo sensacional, me recordo dessa partida. Agora, ontem, o Cruzeiro estava meio estranho ontem, né, cara? Meio, sei lá, emocional, o grau de emocional dos caras estava muito alto, sabe? Os caras umas atitudes que... O cara xingar o árbitro, um árbitro FIFA... né? Como o rapaz xingou ali, tem que tomar cartão vermelho, pô.
Aí o outro vai reclamar no mesmo lance, toma amarelo, depois dá uma entrada dura no Giovanni Augusto. Não dá para botar a culpa na arbitragem não, viu, Cruzeiro? O que faltou realmente, a gente tem que parabenizar o Guarani. Eu acho, inclusive disse isso na minha análise na rádio, que o Guarani correu um risco totalmente desnecessário, porque poderia ter sido um pouco mais agressivo, poderia ter subido um pouco mais as linhas, tá com 2 jogadores. Cara, quando tá parelho, 11 contra 11, né, você consegue, com uma estratégia bem definida, uma superioridade em cima do seu adversário. Pô, com 2 a mais, pô, eu acho que faltou isso pro Guarani, um pouco mais de agressividade. Agora, nada disso interessa, a não ser o resultado. O Guarani venceu o jogo, buscava os 3 pontos e trouxe para Campinas. Isso é fato, ponto final. Agora, não dá para ficar correndo esses riscos. Você vê que o Cruzeiro com menos 2 conseguiu algumas jogadas, conseguiu jogadas perigosas, poderia até ter aberto o placar o Cruzeiro no primeiro tempo, já com 2 a menos. Então, né, numa defesa do Kozlinski, inclusive foi eleita a defesa do jogo lá no quadro da Rádio Bandeirantes. Então, o Guarani correu certos riscos dentro da partida. Agora, Batista, não dá para tirar o mérito, de forma alguma. Mérito dos caras que correram pra caramba, dos jogadores que entraram, né? Ah, o Iago tecnicamente e tal, mas é um jogador que se dedica, corre. Eu concordo em alguns momentos que o pessoal cobra. Pô, mas não faz gol. Pô, mas é ansioso demais. Eu concordo 100%. Agora, o que não dá pra dizer é que ele não corre, que ele não se dedica, que ele vem aqui na primeira linha ajudar numa recomposição. Isso não dá pra negar. O Mike foi bem também na partida, gostei da evolução. E uma coisa que eu gostei mais ainda foi que o Mozart percebeu, né, que o árbitro estava meio tendencioso ali depois das 2 expulsões. O jogador do Guarani tomava amarelo e ele tirava. Isso é uma leitura do cara dentro do jogo. Então tem que parabenizar também, né? Mesmo correndo sérios riscos dentro do jogo, o Guarani trouxe os 3 pontos, tirou o pedido, carimbou a faixa e fez aí com que aquele tabu de longa data terminasse. Por falar em leitura, qual foi a sua leitura do jogo, CH? Que o árbitro acabou com a partida. Não no primeiro tempo. Ele foi excelente na primeira etapa. E no segundo tempo, sabe como é que é, né? Cruzeiro, campeão, time do Ronaldo. Aí ele tratou de amarelar. O jogador do Guarani piscava amarelo. Então o que teve que fazer o Mozart? Que não tem banco de reservas. Mexeu na estrutura inteira do time. Todo mundo que tinha cartão amarelo tirou do jogo. Porque o árbitro ia expulsar. Ele estava querendo compensar no segundo tempo. Ele ia fazer isso. O técnico só tirou o jogador que estava amarelado. Então, até o gol do Guarani, o gol do Isaac, que foi eleito o craque do jogo pela equipe da Bandeirantes, teve jogo. Depois que o Guarani fez 1 a 0, não teve jogo. Não teve jogo a ponto de, com 2 a menos, o Cruzeiro levou perigo para o Guarani. Desarrumou de uma maneira, até no final do jogo, deu uma arrumada, começou a colocar a bola no chão. Guarani ansioso desnecessariamente, e eu quero fechar meu comentário sobre o jogo dizendo, primeiro, parabéns ao Guarani, ele carimbou 2 vezes a faixa do campeão brasileiro da Série B. Ganhou na ida e ganhou no jogo de volta. Sem comentário, parabéns. O time realmente mereceu o resultado. Agora, eu não entendi outra coisa, Batista. Por que o time do Cruzeiro estava tão destemperado naquele jogo? Talvez tenha uma explicação. Cada um pensa o que quiser. Na entrevista coletiva, o Pesolano disse o seguinte, abre aspas, é com dor no coração que eu vou ter que falar para muitos desses do elenco que não ficarão na temporada 2023. É para se pensar. Pessoal tentando mostrar serviço, né? Mas desse jeito aí não funciona. Olha, o futebol é legal porque tem vários ângulos que você pode analisar. Eu, por exemplo, acho que o Mozart fez exatamente aquilo que ele poderia fazer. Porque esse Pesolano é muito bom treinador, com 2 a menos, o que ele fez? Ele montou 2 linhas de 4, isolou o Edu lá na frente para atrair o Guarani e para partir no contra-ataque para achar um gol e não perder a partida. E o que o Mozart fez? Não caiu na armadilha do treinador. Ele começou a tocar a bola. Ele tinha a questão numérica, 2 jogadores a mais, não agrediu, poderia ter agredido sim para fazer o segundo gol. Correu o risco de tomar o gol de empate, mas tocou a bola todas as vezes que o Cruzeiro tentava penetrar, não conseguia, porque 2 a mais,
e aí conseguiu administrar o segundo tempo inteiro, não tomou o gol e saiu com um resultado positivo. Então, a estratégia de jogo do Mozart, pelo menos na minha visão, foi absolutamente correta. Porque se ele agride, ele dá o contra-ataque. Ninguém aqui disse. Se ele dá o contra-ataque, é o que o Pesolano queria. Viu? Aqui ninguém disse que ele não usou e que estava equivocado. O Gleger falou, e eu também, da atitude dos jogadores. Jogador, por exemplo, por que o Richard Rios no segundo tempo ficou tão destemperado assim? Não tinha motivo. Os caras estavam provocando e não é a primeira vez, de maneira disciplinar, que ele sai do prumo do jogo. Ele teve que sair, o técnico teve que tirar. Então, desculpa, eu acho que tem essa interpretação, não estou discordando do amigo, mas o que o Mozart fez com o Lucas Ramon, com o Rios, me ajuda aí, Gleger, teve mais um que estava louquinho, ia ser expulso. Um jogador, não foi o Persson que saiu pela segunda vez? Bom, enfim, das 5 mexidas, 3 ele tirou por causa de cartão. Então, a interpretação do jogo sua está correta, mas o árbitro não deixou o Guarani jogar. Se o Guarani, por exemplo, avança mais 15 minutos com o time titular, eu não acho, eu tenho certeza que poderia ter feito o segundo gol. Aí esse sufoquinho no final, que o Rafael vai na área lá para tentar o cabeceio, não acontecia. Mesmo jogando em casa. De qualquer maneira, parabéns ao Guarani, que ganhou de um gigante dentro da Série B. Guarani tem o Bahia pela frente, joga no Brinco de Ouro. O Guarani já antecipou dizendo que vai ter promoção de ingresso. Vai sem dúvida, né? Aliás, o Bahia fora, promoção de ingresso contra a Chape. Chape é o último jogo do Guarani no dia 5 de novembro. Sai contra a equipe do Bahia e fecha a Série B diante da Chapecoense.